Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é empresário, você é empresária, seja muito bem-vindo. Mais um podcast da Protagonist aqui. Eu sou Fernando Aguiar. Marcos Lima. Dani Marques. Muito bom. A ideia hoje é que a gente falar um pouquinho sobre o como você, que é empresário, empresária, sai do operacional. Tá? Então, isso, se a gente for olhar, é um jargão que você vai ouvir em tudo que é canto. Saia do operacional, vá para o estratégico. Sim. Só que a gente sabe os desafios que isso é na vida real. É como se fosse o operacional fosse uma sala, entendeu? Aí você é do operacional, vou no meu quarto. É isso. Não é assim, né, Não é cara? simples, não é simples. Não. Mas qual é o contexto, Fernando, pra não ser tão simples? Tá. Se a gente for olhar o meio corporativo, tá? Uhum. Vamos lá, tem empresários que estão na segunda geração da empresa. Uhum. Vamos pensar no empresário que começou a empresa? Para ficar mais fácil para a gente enxergar, tá? Sim. Em geral, aquele que começou a empresa, ele atuava como funcionário de alguma outra empresa, Uhum. certo? Então, sei lá, ele atuava como numa padaria. Ele entendeu como funcionava a padaria, entendeu quais são os meandros, o como fatura, quais são as dificuldades em compra, entendeu como faz a rotina operacional. E ele ficou muito bom naquilo. Uhum. Aí ele foi abrir a padaria dele. E para começar, ele começou a tocar a padaria dele. Sim. Entendeu? Sim. Alguém que era um cabeleireiro, era muito bom em corte de cabelo. Uhum. Daí depois abriu a sua não sei nem como, uma loja de cabeleireiro, um cabeleireiro, É um salão. um salão de cabeleireiro. Faz tempo que ele não vai, né? Eu não sou o público-alvo deles. Então, isso se repete em muitos segmentos, entendeu? Sim. Com raras exceções, esse é o padrão. Sim. Então, parte significativa do empresário sei lá, que está nos ouvindo aqui, ele começou porque ele era muito bom, ele tinha um conhecimento técnico, Sim. muito bom em algo. Ele abriu esse negócio e começou a rodar. Uhum. E o diferencial dele, por muitos anos ali, pelo começo, para conquistar a clientela, para gerar lealdade com o cliente, para gerar diferencial competitivo, foi a operação do jeito que ele aprendeu a operacionalizar. E até os primeiros clientes não comprou por causa da empresa que ele Não. montou, comprou por ele, né? Isso! Uhum. Então, sei lá, imagina que você é uma empresa de serviço. Nós somos uma empresa de serviço, certo? Serviço Sim. e educação. Quem começou com a gente lá atrás não foi por Sim. causa da Protagonist. Quem era a Protagonist? Sim. Verdade. Não foi, Não foi. entendeu? Foi por causa de algum colaborador nosso, eu, o Fernando, ou enfim, algum sócio nosso, que veio aqui e falou assim, olha, putz, eu gosto do Fernando. O Fernando fazia isso, eu vim pra cá por causa dele. Sim. Então, é natural que o começo de todo o negócio, o empresário fique na operação. E no meu entender, enquanto ele for um empresário de pequeno porte, é natural que ele esteja na operação. Sim. Entendeu? Por quê? Porque o diferencial da operação é ele. Uhum. Verdade. E às vezes, até quando ele é muito pequeno, vamos dizer, muito pequeno, 5 até 10 funcionários, ele se imagina fora. E aí, às vezes eu sinto uma irresponsabilidade nesse momento, Fernando. É isso. Porque assim, e aí tá vindo na cabeça o exemplo de um amigo meu que é dono de uma agência de marketing. Ele falou assim, pô, mas a empresa tudo depende de mim. Ele com 5 funcionários. Sim. Tudo depende de mim, tudo eu tenho que fazer. O que eu mas eu queria contratar uma pessoa aqui, um gerente, que fizesse... E eu falava assim, tudo que você falou aqui é tudo que você deveria fazer. A agenda dos 5, você gerir os 5. Então a questão não é você estar no operacional pelo operacional, né? É entender os momentos e quanto que custaria você sair desse operacional. É isso. Também, né? É isso. Como seria esse sair do operacional, Fernando? Tá. Então a primeira coisa, na minha visão, é para todo mundo que está começando, que tem uma empresa de pequeno porte, é natural ele atuar no operacional. Na minha visão, ele é o papel dele, ele tem que atuar no operacional por um período, até essa empresa ganhar o mínimo de maturidade, de faturamento, de rentabilidade. Rentabilidade é diferente de faturamento, certo? Total. É o lucro líquido que a gente está falando. Só tem que ter um lucro líquido interessante ali. E aí ele começa a falar, ok, eu tenho que começar a desenhar o estratégico. Sim. Por quê? Porque o empresário lá, ele fala assim, ó, tá bom. Ele só vai pensar no estratégico que é daqui a um ano, quando ele entender que o mês a mês está tranquilo.
Uhum. Se ele tá com um pau gigantesco no mês de agora, ele não tem como pensar no daqui a um ano. Vamos ser Sim. realistas. Entendeu? Se ele não conseguir Verdade. faturar tudo que ele tem, não vai pagar a folha. Se ele não faturar Ele tudo tá que ele tem, com- não paga o aluguel. Ele tá com um pau maior agora. pra Nossa. viver. Verdade. É isso, entendeu? Ele tá com um pau maior no dia de hoje, na semana que vem. Pra fechar um mês, pra pagar folha, pra pagar imposto. Então, ele atuar no operacional é importantíssimo para ele conseguir rodar a empresa e colocar a empresa em órbita. Aham. Ótimo, ganhou maturidade, a empresa está em órbita, não vai dar pau no fluxo de caixa, no DRE, em nada nesse mês, no mês que vem. Ótimo, ele consegue pensar no estratégico, Uhum. entendeu? Esse passo para o estratégico é difícil falar em número de colaboradores, tá? Você fala assim, 5, 10, depende do negócio, 5 pode ser o momento dele ir para o estratégico, Sim. entendeu? Uhum. Depende do negócio, não. Fala, putz, tem que ser 10. É. Eu falei do meu amigo porque assim, ele não estava conseguindo tirar da empresa nem Isso. 10 mil reais nesse momento com 5 funcionários. E ele precisava. E o que ele estava pedindo era um funcionário de 10 mil reais. Então, Eu falei assim, cara, se é você incoerente. É incoerente Não essa fecha a balança. conta, né? Não fecha a conta. É. Então, realmente, com 5 funcionários, eu vejo a barbearia, você citou a barbearia que eu corto o cabelo, na rua de casa. O cara tem um sistema de gestão muito interessante e ele não está no operacional. É isso. Ele tem 5 funcionários. Ele tem produtos muito bem estruturados. Ah, mas é uma barbearia. Cara, ele tem... como que é o nome daquele programa de afiliados da barbearia? Ele tem uma recepção, pontos, né? atendimento, Junta pontos. definição de cargos muito bem definidos. Olha que legal. Ele tem Interessante. recepcionista, ele tem alguém de marketing, ele tem Ó. os barbeiros. Então é muito estruturado, Muito muito legal. arrumadinho. Ó, Você vê que é muito lá onde a gente legal. corta... Eu não corto, né? Eu faço a barba só. Mas eu levo as crianças para fazer, tá? Certo. Então, lá tem 2. Um deles, que é muito legal, ele tem esse modelinho. Uhum. E você vê que o dono lá não corta. Já cortava, você vê que ele conhece, que ele vai lá, conversa. Mas ele fica só fazendo networking com todo mundo Uhum. no salão. É. Ele tem 4 cabeleireiros, barbeiros. É só masculino, Sim. entendeu? Mas ele não corta. Legal. Ele fica só conversando. Só engajando as pessoas. Só engajando, conta piada e fala disso, Caraca. fala daquilo, fala de futebol, entendeu? Uhum. Daí tem uma mesa de bilhar, ele vai lá, joga bilhar com você. Esse é o papel do dono ali, Uhum. entendeu? Caraca, e assim... Incrível, incrível. interessante. Ele não tá atarefado ali no meio de um monte de papel. Ele não e vê tal. um barbeiro cortando errado e fala assim, eu corto melhor que você e corta. Isso é entrar no operacional, né? Ah, Isso, ele não boa. então, mas o que ele fica fazendo, tá? Bom Quando chega, exemplo. sei lá, quando chega com os moleques lá, por exemplo, tá? Ele chega e fala, ele ajuda a criança que tem cabelo, que eu não sou um público-alvo, certo? Mas os seus meninos têm bastante cabelo. Eles têm bastante cabelo. Por enquanto, pelo menos, né? O futuro a gente não sabe. Mas ele ajuda a criança e o cabeleireiro que tá ali, o barbeiro que tá ali, a definir como que é o corte. Caraca, que legal. Você quer mais baixo aqui, mais assim? Você quer fazer um topete? Você quer... Ó, assim, daí, e aí vai passando e fala assim, ó, tira mais um pouco daqui. E vai embora. Uhum. Ele vai dando um drive, um direcionamento para quem tá no operacional, Olha aí. que quando ele interessante. acha que não tá legal, mas ele não entra no operacional. Uhum. Entendeu? Ele fica fazendo um alinhamento só. É um modelo. Então ali, tipo, certamente ele tem um faturamento, uma rentabilidade muito boa pelo local, pelo ticket médio e tudo mais. Não é todo cabeleireiro que conseguiria fazer isso? Não. Não. Não é. A maioria teria que cortar o cabelo também. Isso. Mas daí vai... Ele tem um planejamento estratégico, ele faz fidelização, ele tem isso aí. Eu tenho que agendar a hora com ele, entendeu? Nossa, É. muito legal. Lá é só de Legal. agendado. Aí eu É. todo sempre tô atrasado. Eu falo assim, encaixa É um aí. saco, é. É como se fosse o jeito Disney de encantar, né? Isso. Na prática. Com o pequeno, tá vendo? Sempre a É gente isso, consegue é um cara olhar pequeno. os grandes e adaptar as práticas adaptar. pra nós, né? É verdade. E aí eu quero pegar um tópico que você falou aí, Marquinho, que é o seguinte, cara. Do seu amigo que a solução dele foi contratar ele quer contratar um líder, Uhum. tá? Esse eu acho que é o grande erro de grande parte dos empresários que nós temos no Brasil, Uhum. tá? Por quê? Porque como eles entram no pré-operacional e ficam muito no operacional, eles não conseguem sair do operacional.
eles começam a ter naturalmente uma pressão grande da família deles, da sociedade, para ter uma vida. Uhum. Certo? Sim. Porque fala assim, ó, você trabalha aqui das 8 às 20 horas todo dia, você não vê seu filho crescer, você não faz nada. Sim. E muitas vezes ele nem ganha dinheiro. Uhum. Entendeu? Verdade. E aí fala assim, tá bom, o que eu vou fazer para arrumar isso aqui? Eu vou contratar alguém para ser o líder. Uhum. Aí tá o erro. O erro é o quê? O empresário é o líder. O empresário tem que entender como ele tem que fazer para o negócio dele ser rentável. Uhum. Entendeu? Qual é a cultura? Porque se está com esse pau todo, ele está com um pau certamente de cultura. Uhum. Entendeu? Que é um pouco do que a Dani prega muito aí. Certo? Então a cultura dele ali, dos colaboradores, está desconexa. Sim. Se ele não consegue ter resultado, ele não tem pessoas na equipe dele, certamente, que estão ajudando ele a ter resultado. Uhum. Tá? Então, esse é um pilar. O outro pilar é, ele não tem um planejamento estratégico. Ele não tem um plano de negócio. Ou como fazer o lucro líquido dele sair de 7% para 11%. Ele não tem um plano para isso. Entendi. Ou como o faturamento dele sair de 200 mil para 500 mil. Ele não sabe como fazer isso. Tá? Então, ele vai ter que entender que isso é dele. Isso é ele liderar. Então, quando ele quer contratar um gerente, ele está quase querendo contratar alguém que resolva a vida dele. Que seja o chefe dele. Que seja o chefe dele, cara. Entendeu? Mas Invertendo a ordem das Total. coisas, né? E não tem como dar certo. Uhum. Porque entende o seguinte, vai chegar um gerente de fora com crenças, valores do gerente. Sim. E o gerente vai implementar na sua empresa os valores dele, não os seus. Sim. E é onde vai dar o conflito. Vai dar pau. Vai dar conflito. Dani, quantas empresas você não visita todos os dias, atendendo, implementando RH, conhecendo empreendedores, que no final do dia ele quer um RH para ser o líder dele? Muitas, né? Muitas. Então... A gente escuta, assim, umas terceirizações de problemas e que gera uma cultura de não é comigo. Isso não é comigo, né? Que é muito, mas muito maléfica, né? Então, se o empresário, o empreendedor, ele não dá o exemplo, ele não puxa a responsabilidade para si, ele cascateia isso, né? E isso vira uma cultura muito prejudicial. É a famosa cultura do desculpability, né? Que a gente brinca, que é a famosa arte de dar desculpas para tudo. É isso. Nada é com você, né, não viu o e-mail, não sabia, né? E aí isso é muito ruim pro negócio. Não, e tipo, quando o dono fala do negócio dele e dos problemas dos funcionários dele, você entende muito mais do dono do que dos funcionários. Sim. Nossa. Entendeu? Isso é muito poderoso, cara. Muito. Sabe? Então, ó, a gente tá participando. Essa semana que passou aí, eu e a Dani tinha uma proposta lá pra fazer que a gente abriu mão, certo? Foi. Era uma empresária que queria implementar um monte de coisa. E aí quando você entende, você fala assim, nossa senhora. Entendeu? Você olha a primeira vez e fala, nossa, legal. Mas tipo, o Vai que eu entender quero o dizer? contexto. A cabeça dela como empresária, o que ela tá buscando? Ela tá buscando alguém, e eu falei isso pra ela, não foi confortável, mas a gente falou. Ela tá buscando alguém que toque o negócio dela. Só que o negócio é dela. Os paus que ela tá vivendo é porque ela não tá sendo uma boa líder pro negócio dela. E ela não pode terceirizar isso. Sim. Nem pra uma consultoria, nem pra um gerente, pra ninguém. Tem que se autorresponsabilizar. Ela né? tem que se autorresponsabilizar por isso. Por mais difícil que seja. Isso, entendeu? Ela não pode entrar num ciclo de vitimismo da sociedade e tudo mais. Não. Ela que é difícil, mas ela tem que se empoderar disso e criar um plano de ação para ajudar. Ela pode buscar ajuda para o plano de ação. Mas a responsabilidade é dela disso daí. E aí que nós entramos, né? E a gente com pode essa ajudar elaboração você. do plano de ação. Isso, a gente pode ajudar você com um plano de ação, Cara. com um braço para executar. Como encorajamento, né? Com tudo. Só que a cultura, ou você, o dono, você é o modelo de cultura da sua empresa. Sim. Se você- A empresa tem que refletir o dono, né? Tem. Ela tem que cheirar o dono, né? Ela cara? cascateia, cara. Porque senão fala assim, a minha empresa tem uma cultura assim, assim, assado. Mas se o dono faz tudo diferente, Sim. a empresa não vai, o seu colaborador não vai colocar aquilo que está no quadro do RH. Aham.
muito interessante, né? Que nos projetos que a gente toca, os clientes, você vai falar com o cliente e se você vai ouvir uma gravação do que aconteceu, nossa, todo mundo da empresa fala a mesma coisa. Fala essa frase, né? Faz certo que dá certo. Todo mundo faz... fala isso. Tem os porque... slogans, né? Tal. Porque pega, né? Porque faz cheirar... A empresa tem que cheirar os líderes, né? Isso. Aí... Um resumo, assim, do que tudo que vocês dois falaram aqui, o que eu entendi é o dono precisa assumir o papel de dono e de líder. Isso. E para isso, se ele tem dúvida de que líder que ele é, ele precisa entender que líder que a empresa dele precisa. É isso. Isso. Né? Então, e ele assumir esse papel, né? É isso. Ele tem que ser o líder. Então, vamos lá. Se ele entender a importância de liderança, ele entender a importância de cultura e de planejamento estratégico. Tá? Sim. A empresa começou a crescer e ganhou maturidade. Aí sim, ele tem que encontrar novas lideranças para ajudar ele a trocar o operacional, para ele conseguir cada vez mais liberar tempo para ir para o estratégico. Isso. Mas não é uma virada de chave de um dia para noite. Fala assim, ok, eu vou contratar o João, a Maria, a Beatriz e vou me liberar. Não, é faseado. Sim. Entendeu? Sim. Imagina que ele abriu uma padaria e hoje ele toca todo o operacional da padaria. Se ele de um dia para noite sair do operacional, a padaria pode entrar num colapso. Sim. Ele Entendeu? não pode tirar férias, né, cara? No começo não. Então ele vai, quando o negócio começar a ganhar corpo, ele vai buscar lideranças para aos poucos ir ganhando tempo, mas não é do dia para noite. Sim. Ele vai capacitando alguém para fazer algumas atividades dele, para ele ir soltando. Por quê? Porque se ele soltar o operacional de uma vez para outra, ele perde o faturamento dele, ele perde o negócio dele. Ele perde a credibilidade com os clientes, entendeu? Então, essa soltar do operacional, que todo mundo fala assim, nossa, tem que sair do operacional e ir pro estratégico. Não é do dia para noite. Não é um você cômodo fazer isso. da empresa, né? é. O operacional. Não é simples. Apenas se deslocar para, né? E aí, e aí eu enxergo duas formas, tá? Você pode trazer alguém de fora para ser um líder, ou você pode promover alguém da sua empresa que se destacou para ser um líder. Das duas formas, eu entendo que você, como líder, você criou um grupo de valores, cultura, cronogramas, rituais de acompanhamento, processos que para você é importante. Então, sei lá, vamos pensar na padaria ali, fica mais fácil todo mundo enxergar, tá? Tem um grupo de processos que você tem que executar no dia a dia da padaria para que aconteça corretamente. Tem um grupo de, sei lá, o atendimento, como é que você quer ser o seu atendimento da padaria? Você entendeu na sua cabeça como que é um bom atendimento que hoje faz a sua padaria dar o faturamento. Sim. Então, isso tudo você vai definir políticas ali para isso. Certo? E esse novo gerente ou novo coordenador que você trouxer ou que você promoveu, você vai... Como é que eu vou dizer? Fazer uma imersão dele de como é o seu modelo de liderança da sua padaria. Sim. Por quê? Porque pode ser que ele tenha sido um líder de padaria de outra padaria, mas que tem outros valores, outro atendimento, outra forma de fabricar o pão, outra forma de comprar farinha, entendeu? Nossa, isso que você tá falando é muito legal. Porque assim, eu acho que até daria um outro podcast, Sim, ou pra aprofundar, né? Muitos outros, de qual o perfil de liderança que eu quero na minha Isso. empresa. Sim. Ela é centralizada em mim e a maior parte dos empresários, Isso. até por maturidade, prefere esse modelo de centralização. Isso. Eu quero descentralizar, né? Mas tudo vai permear e tudo vai direcionar nos pilares que você está mencionando, de cultura, das pessoas que vão estar envolvidas, né? Muito legal, cara. Né, Dani? E Pessoas, cultura e engajamento, né? Permeando Isso. esses três pilares, né? Aham. E é muito curioso, né? Quando a gente olha para essa questão. Às vezes eu tô em cliente e eu escuto muito assim, Dani, se eu não tiver, a coisa não roda, eu passo e aquilo não é tão bem feito quanto eu faria. Eu tenho uma agenda tomada por coisas operacionais e eu percebo muito nitidamente, né? Eu tô de fora. Quando eu chego nesses clientes, que quando a gente faz até um diagnóstico organizacional, por exemplo,
No censo, que é uma das etapas, que aí é uma outra pauta de diagnóstico, mas no censo a gente já capta uma série de informação que é bem relevante, né? Como os pequenos e médios contratam muito por indicação, conviveu junto, não sei. A gente tem até um outro podcast, se você voltar, que você vai encontrar ele, onde a gente fala de contratação para os pequenos e médios, tá? Mas como é essa cultura de contratar, às vezes, por lealdade apenas, cria uma cultura onde é permissível que as pessoas não estudem, por exemplo, não se capacitem. E aí, como que você, dono, vai delegar se você não confia? Concordo. Como que você vai delegar algo que você sabe que no fundo, quem está ali para receber aquela atividade não vai ter competência para fazer? E aí você, né, reforça a sua crença de que se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem. Por que ninguém vai fazer tão bem? Porque você contratou errado. Exatamente. E só complementando o que você está falando, tá? Sim. A pessoa, você contratou ela por confiança, você confia nela. Sim, lealdade. Lealdade. Então, o que é confiança? Você sabe que ela não vai te roubar, que ela não vai te passar a perna, tudo isso daí. Que ela é boazinha, né? O pessoal fala, ai, mas é tão boazinha. É legal fazer um churrasco pra tomar um café, pra almoçar junto, tudo mais, tá? Só que ela, por algum motivo, ela não consegue entregar aquilo que você entrega na qualidade ou agilidade que você faz. Exato. Daí o que acontece? Ela não faz, você acaba entrando lá e fazendo. Você vai lá e faz. O que você acabou de mostrar pra essa pessoa? Que ela não precisa fazer. Que ela não precisa fazer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E você não mostrou só pra ela. Você mostrou pra todo mundo da sua empresa. Imagina que você tem 15 funcionários, 20 funcionários. Que tenha um que tá passando por isso. Você acabou de dar exemplo pros outros 19 que estão ali na sua empresa. Que se eles não fizerem... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai entrar e vai fazer. É isso. Isso é o quê? É o seu modelo de liderança que tá dando um exemplo prático de que aquilo que você combina com alguém não precisa ser implementado. Por quê? Porque não tem nenhuma punição ou nenhuma... Nada. Não dá problema para essa pessoa. Nada. Ela vai continuar ganhando o salário dela normal. Isso, ela vai continuar sendo tratada normalmente. E você, com der pau, você vai entrar e vai fazer. Nossa. Isso acontece demais. Eu lembro de um cliente que eu atendia... Que era exatamente esse cenário, né? Ele tinha uma pessoa na qual ele não confiava. Quando ele delegava, ele, enfim, dava ali, né? Com burro na água, como a gente brinca. Não dava certo. E aí ele passava uma mensagem, né, subliminar, assim, para os demais, que, olha, se você não fizer, tudo bem. Eu vou lá e vou pegar e vou fazer. E vou te mostrar como é que faz, inclusive. E isso vinha se repetindo. E aí... Qual foi o recado que foi dado aos talentos? Porque em empresas, né, tem aqueles que se destacam. Poxa, aqui é um lugar onde a cultura, ela não é, por exemplo, profissionalizada. E aí os talentos, eles não querem ficar, sabia? Eles vão embora, eles falam que essa bagunça aqui, esse ambiente permissivo, esse ambiente nocivo, esse ambiente de faz de qualquer jeito, tá bom, daqui que eu toco... não consigo ter um líder ali voltado a crescer esse negócio, né? Há quantos anos no mesmo porte, mesmo tamanho, esse talento vai embora. É isso. Vai. Ele não Porque ele fica. entende que ele não tem crescimento, não tem espaço para crescer. Não, porque se o dono tá ali ombro a ombro com ele, Não, quem tá fazendo a empresa crescer? E ele não né? é reconhecido... É ótimo esse exemplo que você deu, tá, Dani? E ele não é reconhecido pelo diferencial comportamental ou técnico que ele tem. Sim. Ele não vai ganhar mais por isso. Não. Entendeu? Não adianta ele fazer curso, buscar especialização. Aí ele vai para outro lugar. E tipo, o que é o natural, tá? Ele vai começar a fazer mais ou menos lá. Por quê? Porque fazer bem feito dá trabalho. Certo? Verdade. É verdade. Nossa. Fazer bem feito dá trabalho. Muito real. Muito trabalho. Nossa. Então, tipo, ele pode ser um ótimo profissional. Sim. Ótimo, com ótimas capacitações. Mas se ele entrar numa empresa onde esse é o modelo de liderança, o que ele entende? Se eu fizer direito dá trabalho, eu vou fazer mais ou menos. Por Que quê? tá tudo bem. Tá tudo bem, todo mundo faz mais ou menos. O que eu vou fazer certo? E eu vou começar a buscar naturalmente outro lugar para eu ir. Ele não vai ficar lá muito tempo. Entendeu? Verdade. Então você não vai conseguir subir a régua da sua empresa. Nossa, e assim, quando eu comecei a me posicionar como líder, eu sempre ouvi assim, Marcos, você tem que sair mais do operacional, você tem que ir mais... Eu falava assim, cara, tá bom, mas como que eu saio desse operacional se a tocada ali de um projeto,
O pessoal não vai saber responder o cliente tão rápido quanto eu respondo. Com assertividade, né? E as pessoas falavam assim, você tem que desapegar, entender que as pessoas não vão, que tá tudo bem, desce a régua. Eu falo assim, cara, eu não posso descer a régua. Não pode. Porque o meu cliente tá esperando isso. E eu imagino que esse é o conflito que bate na porta dos... Sim. Então, se eu entender a cultura, né, que nem a gente falou aqui, as pessoas, a cultura, o engajamento que eu preciso gerar no meu time, como que eu faço para manter a mesma qualidade? E aí eu acho que vem no segundo pilar, né, Fernando? De processo. É isso. Porque se eu tenho um processo bem estabelecido, se eu tenho indicadores bem estabelecidos, aí eu consigo fazer eu consigo começar a tirar o pé. Consegue. Né? Porque tá claro, tá descrito o processo, né? É porque essa conversa, em geral, não existe. Uhum. Tá? O empresário, quando ele contrata um gerente do mercado, ou quando um coordenador, um líder, pode ser uma fábrica, um líder de loja, tá? Um líder de produção, ele quer que essa pessoa venha pronta e imagine o que ele espera dessa pessoa. Ele não para e fala, olha, qual é a cultura? O que eu quero? O que eu aceito? O que eu não aceito? O que eu espero de você? O que eu espero dos seus números aqui na empresa? Essa conversa franca e transparente, em geral, não existe. Entendeu? Sim. E às vezes tem até uma utopia de... Pô, ele devia saber o que eu tô pensando. Isso. Poxa vida. Fica tudo, tipo, numa conversa assim, não, mas você entendeu o que eu tô querendo, tipo, mas não entendeu, não tem essa conversa. E tem vezes que não é só uma conversa. A Dani sabe muito mais do que eu. Você vai ter que formar esse líder para a sua empresa. Ah, mas ele já era um líder nos concorrentes. Ok. Mas a sua empresa tem seus valores, tem sua cultura, tem os seus processos, que é diferente do outro. O que você aceita, o que você não aceita nesse contexto? Totalmente diferente. Isso é um erro que os empresários cometem. Eles contratam... não, mas olha, Dani, isso aqui já era um líder em tal empresa. Eu olho o currículo e falo, nossa, muito bacana a trajetória dele. Mas isso não vale para sua empresa. Sim. É isso. É outro business, é outro negócio, outra cultura. Você tem que formar esse cara. Você tem que formar esse cara. E dá trabalho formar esse cara. E aí, por isso que é importante ter as melhores práticas de RH. Porque não é assim, eu vou formar. Como você vai formar? Né? O que vai dizer para você que, de fato, você conseguiu formar? Né? Sim. Isso é importante. Isso é uma outra live, um Isso outro podcast. é um outro podcast. Mas é um tópico, tipo, pro empresário entender que ele vai ter que estruturar isso daí. Ele vai ter que ter isso estruturado no dia a dia dele. Que não é só promover alguém, é formar alguém, é formar um líder. Primeira coisa, ele tem que ser líder. Para formar um líder, essa formação de líder pode ser um líder interno que ele promoveu ou de mercado que ele contratou. Mas das duas formas ele vai ter que formar esse líder para a empresa dele, com as expectativas que ele está e compartilhar com esse líder quais são os sonhos do planejamento estratégico dele. Aonde ele quer chegar, entendeu? Para que consiga nisso estruturar o plano. Ter claro onde ele quer chegar e ter claro qual é a cultura que ele quer ter no dia a dia para chegar lá, né? Para chegar lá. E Exatamente. aí, com o processo que ele pode estabelecer, ele vai encontrar o fit para conseguir sair de fato da operação. Isso. Mas para isso eu sinto que falta um pouco de tecnologia também, né, Fernando? Sim. Bom tópico, Marquinhos. Então, se a gente for pensar, a gente que trabalha em consultoria, a gente fala sempre de 3 pilares, né? Pessoas, processo e tecnologia. Certo? Então, isso aí. Isso, a gente não está inventando a roda aqui, isso aí é desde que eu comecei, tô falando. Isso é. 25 anos atrás já era pessoas, processo e tecnologia, certo? Imagina agora com inteligência isso? artificial. Não é que é a Veneto? Isso, Eu não sei. o tripé, né? É o tripé. É bem batidão, é um negócio velhão. É batidão, tá? mas funciona. Mas funciona. Esse é o ponto. Pessoas, processos, sistemas. Entendeu? Todos os livros de administração têm esse Todos. triângulo. É isso, a gente não está inventando a roda aqui. Sim. Entendeu? Mas o empresário vai ter que pensar em como investir nisso. E aí um ponto de atenção que eu vejo também é assim, tá bom, o investir nisso, quando eu falo, tipo, até nós na Protagonist ou em consultoria, o investir na minha cabeça é, ok, eu estou colocando R$1, mas eu quero ter algum retorno. Sim. Eu estou investindo, ok? Eu estou formando, pode demorar um tempo maior ou menor para eu recolher esse R$1 de volta, ou eu vou colocar vou pegar 5, mas eu não estou doando R$1. Sim. Certo? Exato. Eu estou investindo R$1.
E aí, na minha visão, você tem que investir nesses 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Tá? Pessoas é o que, tipo, putz, é toda aquela parte de cultura, engajamento, recrutamento e seleção, para trazer uma pessoa correta, aderente com os processos e tudo mais. Tá? Sim. Processo, putz, tá bom. Qual que é o processo? Porque se não tiver processo, você é o processo. Você vai ter que entrar toda hora para definir o como faz. Sim. Se você não definir como tem que ser o passo a passo para fazer um atendimento correto na padaria. Quando você vê alguém fazendo errado, você fala, opa, vai lá. Olha, aquele rapaz ali, aquele senhor tá parado ali. Vai lá, fala com ele. Opa, você tem que ter um processo mais estruturado para que as pessoas consigam sozinhas olhar e falar o como tem que ser atendimento. E as pessoas têm que ser boas, né? Porque Isso. não adianta. A melhor estratégia com as pessoas erradas, ela vai falhar. É, né? isso. Então, Também tipo, tem isso. tem que arrumar pessoas, Sim. mas tem que arrumar o processo, o planejamento estratégico, tudo isso daí. E tem que ter tecnologia. Para quê? Para ajudar a fazer tudo isso aqui correto. Para automatizar os processos. Sim. Só que isso daqui tudo tem que estar na minha cabeça, tem que estar muito amarrado com qual que é o seu plano de negócio. Entendeu? Eu quero me diferenciar numa padaria como o quê? Eu quero ser a padaria mais barata da região. Se eu quiser ser uma padaria mais barata da região, eu não consigo ter uma mão de obra qualificada, eu não consigo ter um monte de coisa. Sim. Qual a sua estratégia? Qual né? que... Então, olha, eu sou uma padaria que eu quero ter um ticket mais alto, mas olha, a experiência na minha padaria vai ser diferenciada. Quero as pessoas aqui. A própria. Como chama? Starbucks, né? Isso. Você chega lá, você quer passar horas lá no Starbucks. Olha o quanto você né? paga no Mocatino, café, na exato. Starbucks. Você passa horas lá. É né? isso. Então, o atendimento, a experiência é diferente. Então, tipo, o outro risco que eu enxergo muito para muitos empresários é eles querem investir, porque eles entendem que tem uma pressão para eles investirem, mas eles não têm um plano. Aonde eu quero chegar com esse investimento? Nossa. Como que eu vou me diferenciar com isso? Tá? Então, eu preciso de um RP? Preciso de um RP. Mas qual que é o diferencial que o RP vai me trazer para o meu negócio? Qual que é o retorno, né? É dos isso. investimentos. E esses dias um amigo tem uma rede de lojas e tal, ele perguntou assim pra mim. Ele tem uma rede de lojas de sapatos, né? Ele perguntou assim, Marcos, você que tá mais envolvido aí na tecnologia, o que eu posso fazer aqui de metaverso pra minha loja? Eu falei assim, cara, eu acho que ele tinha que investir primeiro em outras coisas. Antes de pensar em metaverso. Tinha que investir melhor na vitrine, tinha que investir mais em outras coisas. Mas ele tá me perguntando de metaverso. Eu falei assim, cara, eu acho que não tem nada pra investir no momento em metaverso. Você não vai conseguir nenhum investimento que você fizer no metaverso, você vai devolver em retorno pro seu... Não vai virar nada positivo no seu DRE, entendeu? Isso. Então, é interessante porque assim... o RP, como que eu consigo usar a tecnologia para melhorar o meu processo, mas que seja algo factível dentro da minha realidade, né? Vou automatizar toda a minha padaria. Cara, vai pagar. Vai dar retorno? Vai dar retorno. É isso. Mas algo que poderiam fazer e que eu acho que vai melhorar a vida do empreendedor é como que eu consigo ir automatizando o meu DRE? Ótimo. Como que eu consigo trazer indicadores? E aí com o Excel basta. O Excel já é uma tecnologia, já é muito melhor que o papel. Sim, com certeza. Um Power BI para dar gestão à vista, entendeu? Sim. E automatizar. Tem muitas opções baratas. Né? Não, muitas opções baratas. E você, Dá pra fazer. e você de tecnologia você conhece muito, sei lá. Mas tem RPs muito baratos hoje em dia. Muito. Entendeu? Muito. Que é um SaaS da vida que fica na nuvem e você não tem mais aquele negócio de servidor, tudo isso daí, certo? Exato. Então, sei lá, se você tem um estoque, se tiver alguma coisa que faz um controle de estoque para você, já é muito. É maravilhoso. Uhum. Você saber quanto que é o custo de mercadoria vendida para saber, olha, tá em 30, 40 ou 50% do meu faturamento bruto da mercadoria vendida. Isso é uma informação riquíssima para saber se o negócio é saudável ou não. Sim. Então, ótimo, vale a pena, por quê? Porque eu consigo ter rapidamente um retorno para saber se o meu negócio está saudável ou não. Mas tem que saber um porquê, qual que é o motivo de ter aquele investimento. Tá? Mas são esses 3 pilares da minha visão que você tem que parar e pensar um pouquinho aí sobre isso. Fernando, agora sim, acho que deu para deixar bem claro. Estou muito operativo. Quando eu devo sair dessa operação? Toda a definição estratégica, a definição de como fazer. Mas como foi para a Protagonist? Como foi para você tomar essa decisão? Porque hoje eu sei que o Fernando não está no operacional, no dia a dia dos projetos. Mas com a Protagonist está sobrevivendo muito bem.
né? Tá. Então, se a gente for pensar, igual quando eu falei no começo, boa parte dos empresários começam fazendo aquilo que eles aprenderam a fazer. Uhum. Entendeu? Então, eu comecei a minha carreira como numa grande consultoria americana. Uhum. Fiz carreira lá, daí eu troquei de consultoria. E eu fiquei uns 11 anos atuando e fiz carreira executivo com consultoria, como funcionário. Uhum. E aí chegou um momento da minha vida, como executivo, que começaram a ter alguns desafios, vamos falar acho que essa palavra, tá? De conciliar, porque eu viajava muito, tava para nascer meu primeiro filho. Eu falei, putz, não é essa vida que eu quero. Uhum. Vou empreender. Só que eu vou empreender com o quê? Com aquilo que eu já sei fazer. Uhum. Que eu já sei como entregar esse produto. Daí abri, era um outro nome, não era Protagonist no começo, era um outro nome, mas há 10 anos já? 12 anos? Não, 13 anos acho. Sim, acho que faz O Leonardo vai fazer 12 agora? É isso. O Então. Fernando ele vai contando os tempos da vida dele pelos filhos. Não, quando o Leonardo nasceu, eu comecei a dar aula. Aí veio o Rafa, o Rafa veio, eu saí, parei de dar aula. É mais ou menos isso, tá? A vida e obra baseada nos filhos. Porque fica mais fácil pra lembrar as datas, tá? Mas é isso mesmo, tinha a primeira consultoria quando o Leo tava chegando. Já tava chegando, então sei lá, 12 anos mais ou menos, Exato. tá? Uhum. E no começo era eu empresa. Uhum. Eu, empresário. Eu empresário. Eu presa. Então, tipo, eu emitia a nota, eu fazia o recebimento, a gente tinha um contador que era só para recolher impostos, entendeu? Eu fazia a prospecção de cliente, eu fazia a proposta, eu entregava os projetos. Uhum. E foi assim, tá? E aí o negócio foi crescendo, e eu comecei a pegar daqui, puta, me encheu minha carteira. Uhum. O que comecei a fazer? Não, agora eu vou mudar minha taxa. Ótimo, por quê? Porque eu vendia horas ali. Uhum. E a pressão da família. A temos aqui na mesa. A família crescendo. E temos aqui a mesa ao outro lado. A família. Fernando, precisamos viajar. Fernando, precisamos. A família Como era, crescendo, Dani? né? Porque a Dani, executiva lá, querendo ou não, você executiva tinha férias. Sim, E o Fernando não tinha férias. Não, o Fernando sem horário pra parar de trabalhar todos os dias, segunda a segunda, trabalhando 100% do tempo. Exatamente isso. Mas foi um modelo que, tipo, pra ganhar corpo. Daí eu falei, tá bom. Daí eu comecei a falar, tá bom, eu tenho que ganhar mais. Uhum. Porque tipo, já ganhava mais como eu, empresário, do que eu como executivo. Uhum. Certo? E qual que é o grande diferencial? Isso é interessante para todo mundo que está começando ali, tá? E certamente eles passam por isso. Todo mundo que está aqui empresário. Quando você é pequeno, o seu custo operacional, quando era um DRE, é muito barato. Uhum. Quase inexistente, né? É quase inexistente. Você não tem uma estrutura de RH, você não tem uma estrutura de marketing, você não tem uma estrutura de comercial, você não tem uma alocação física gigante, você não tem que pagar royalties para fora, entendeu? Então, é enxuta. É enxuto. Então, toda a concorrência que eu entrava para discutir com os grandes players que eu já tinha contato, nossa, o preço não era muito barato e eu tinha uma margem muito boa. Sim. Entendeu? Então, foi aí que eu comecei a entrar em grandes contas de consultoria. Uhum. Só que chegou uma hora que acabou, não dava mais para fazer mais projeto. Entendeu? Porque era humanamente impossível. Não tinha mais horas úteis e dia de semana disponível. Não tinha mais horas úteis, tá? E a pressão familiar. E a pressão familiar. Que chama aqui do meu lado, a pressão familiar. É isso. E a família crescendo. Só que se for pensar, tipo, era um momento, e é muito interessante isso aí, tá? Que você fica numa baita encruzilhada, acho que é essa palavra. E todo empresário passa por isso. É um ponto de inflexão, né? E não é fácil, né, não, cara? porque você fala assim, ó, não é que tá ruim, tá bom. Eu já consigo manter a minha família com uma boa qualidade de vida, já consigo pagar a escola dos meus filhos, entendeu? Juntamente com a minha esposa, mas já consegue ter um padrão de vida legal. É, que você ainda tinha um diferencial que tem uma esposa executiva, que consegue chegar junto. Mas tem empresário que não tem. Isso. Daí isso é importante dizer, e por né? escolha da família, né? Que por escolha da família tá tudo certo, né? Mas acaba deixando a pressão. E aí a gente teve que parar ali e fazer literalmente, a gente conversou bastante sobre isso em casa. E falar, ok, eu vou ter que fazer isso. Porque eu sabia que isso aqui era importante.
Só que eu falo, tá bom, se eu contratar gente... Porque você implementava nas empresas, Mas né, qual que é o cara? primeiro ponto que o empresário passa? Uhum. Se eu faço isso aqui com pouca mão de obra, a margem minha é muito boa. Uhum. Se eu começar a contratar mão de obra, no primeiro momento, eu prejudico minha margem. Uhum. Por quê? Porque eu não consigo escalar enquanto eu estou capacitando alguém. Sim. Então tem um passo que é, olha, minha margem é essa, meu lucro líquido é esse. Eu vou contratar gente, mas eu vou abrir mão de uma rentabilidade do meu negócio por um período, para que essas pessoas se capacitem e por um período ali, alguns meses, tá? Não é semanas, estou falando de meses. Eu vou, juntamente com eles, formar esses novos líderes para que eu saia da operação e eu consiga prospectar outras contas, prospectar outros negócios. Porque a ideia não é diminuir, a ideia é crescer. Sim. Só que tem um período ali que é mais crítico, que você vai diminuir, vai abrir mão de rentabilidade para você poder crescer. É isso que não fica claro para muitos empresários, tá? Eles acham que vai chegar alguém aqui e você vai conseguir... Não, tem um período aqui que você vai sacrificar um pouco do negócio. De Cara, reinvestimento, né? E é muito legal, porque quando a gente vai implementar tecnologia, eu falo, vai ficar muito bom. O business case vai valer. Sim. Só que pra ficar bom vai ficar ruim. É isso. Primeiro, o projeto, eu vou ter que tirar as pessoas da operação. É verdade. Pra É discutir, isso. pra implementar, pra aprender. Vai Aí piorar vai entrar. antes de melhorar. Vai piorar. Vai É piorar. isso. Isso é na vida, né? Isso é em tudo. É. As adaptações, né? Exato, até Olha. na academia, né? É isso. Pra você encaixar o horário da academia na sua rotina, vai ficar ruim, né? Verdade. Você vai montar do sofá ali, na hora que você vai descansar um pouco, vai ficar muito ruim. Mas Vai ter que depois, acordar mais cedo. Mas Nossa. depois vai ficar bom. É isso. E aí foi passando. Então hoje nós temos líderes que, como nós formamos esses líderes, Uhum. eles conseguem entender o que eu aceito, o que nós como protagonistas aceitamos, que não aceitamos, qual a nossa cultura, quais nossos valores. Mas tá? até aí, agora, até entrando eu, por exemplo. Eu já entendi o modo do Fernando de trabalhar. Exato. Eu não vou Ele é chegar. protagonista. Eu não vou chegar atrasado. Isso. E quando acabar chegando, vai tomar uma escovada. Não vai. Falei, Fernando, vou entregar tal dia pra você. Tem que estar tal dia. Tem que estar tal dia. Isso não tem que. né? Não tem. E não pra tem. todos na organização se torna. E aí vai Isso. pegar coisas que pra Dani é importante, que vai formando Sim. aquela cultura, né? Sim. Muito legal. Colaboração, e- pra mim, é muito importante, por Isso. exemplo. Ótimo. O que é interessante nesse negócio aí, tá? Como eu comecei a protagonist lá atrás, tenho coisas que eu acredito que são minhas crenças, certo? Que fizeram com que a protagonist crescesse lá e que conseguisse lealdade de cliente, conseguisse reputação no mercado, qualidade de entrega, Sim. entendeu? Sim. E aí eu falo, tá bom, tem um grupo de coisas aqui. Então, pontualidade é um tópico pra mim. Entendeu? Igual você brinca. Então eu falo assim, ó, se prometer pra mim que é dia 10, é dia 10, não é dia 11. Sim. Você combinou comigo uma reunião às 10 da manhã, não é 10h10, é 10 horas. Isso. E isso eu sou muito rígido. Tanto com a equipe quanto com o cliente. Entendeu? Cliente novo que entra. Atrasou um pouco, eu vou lá e falo, puta, bom, dou uma chance, segunda chance. Ó, é 10 horas. Por quê? Porque eu tenho uma outra reunião às 10h30. Senão outro cliente vai ficar esperando. É isso, eu não acho certo, porque você atrasar minha outra reunião. Entendeu? Então a minha agenda hoje ela é muito quadradinha. E eu não entro no operacional, eu entro o quê? Para fazer networking com grandes contas, entendeu? E a gente fecha muito horário nosso e com outros executivos nossos lá, pra gente discutir o futuro do negócio, certo? Sim. Olha, como é que a gente vai fazer para alavancar tal segmento de mercado, como é que a gente vai fazer para fazer isso, o que a gente tem que ir para melhorar em engajamento, em cultura. Então, as nossas discussões são muito mais táticas e estratégicas hoje, tá? E eu aprendi uma forma de eu controlar ou monitorar os nossos líderes, certo? Para que eles consigam ter uma excelência de entrega. Sim. Mas, de novo, para quem está passando por isso não é do dia para noite. Quantos anos desde que vocês tomaram a decisão de Fernando, você tem que sair, a pressão aqui de casa, mas você olhando pro negócio falou assim, realmente tem que sair. Do operacional, de estar ali. Acho que o quê? Uns 6 anos, 5 anos? Acho que uns 5 anos. Estava rodando uns 5 anos já quando a gente decidiu sair. Uhum. E já deve fazer uns
6, 7 anos isso, tá? Exatamente. Mais ou menos isso, tá? Cara. Por quê? Porque no começo era operacional total. É isso. Acho que 5 anos ainda conseguiu muito tempo, viu? Porque normalmente com 3 anos já tá o olho tremendo, dando piripaque do Chaves, alguma coisa assim, né, cara? Mas muito legal. Mas cara, é muito real isso mesmo que você falou. eu acho que a gente conseguiu trazer, assim, com muitas ideias de como fazer, né? Isso. Eu acho que eu tô Acho que feliz com o que enriqueceu. a gente discutiu hoje aqui, O viu? que a gente Isso aí. construiu foi muito legal. Foi muito bacana. Né? Eu acho que agora é a gente partir para as palavras finais. Fernando, você quer trazer algum encerramento? Algo que você não tenha permeado, acho Não. importante? Eu acho que é basicamente isso. É mais falar para você que está assistindo a gente, refletir sobre o seu momento. Entender que essa mudança, igual a gente falou aqui, ela piora antes de melhorar. Só que, se você parar para refletir, ela é uma mudança fundamental para o negócio. Por quê? Porque senão o negócio depende de você. Tá? E aí, nós não tínhamos férias naquele período, porque Sim. eu não podia parar de trabalhar, porque tinha projetos acontecendo. Se eu ficar doente, espero não ficar, mas se eu ficar doente, acaba a empresa. Sim. Entendeu? Eu não consigo vender essa empresa, porque a empresa sou eu. Não consegue receber aporte, não consegue Eu não consigo fazer crescer, nada. né? Entendeu? Eu não consigo crescer essa empresa. Então, para você que é empresário, certamente o seu sonho, ou quando você abriu sua empresa, você almejava ter uma independência financeira e geográfica. Acho que esse é um tópico importante para muitos empresários, tá? É poder proporcionar no futuro um futuro de qualidade de vida melhor do que você tinha no passado, para sua família, para os seus filhos, independente da configuração de família que a gente esteja falando, Sim. tá? Então, isso certamente são pilares importantes para muitos empresários. E quando você entender que você sair do operacional e ir para o estratégico, tem um período difícil, mas que ele é importantíssimo para você criar longevidade para o seu negócio, você vai parar e vai começar a refletir com mais atenção sobre isso. É isso. Ok? Muito bom. Bom, deixa os comentários, o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo podcast. Até Até mais. mais. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.